Não é não, Luana? Dizem isso aí mesmo. Não, o que eu estava explicando aqui, primeiro, boa noite, obrigado aí mais uma Boa vez, tá, noite, meu querido. por sua participação. Você tem Eu que ajudado a gente aí agradeço. desde o início da quarentena. O que eu estou falando é que a Covid-19 é uma doença aí com menos de um ano ainda, né? Ainda não tem Bem um ano. menos, né? A gente está falando de 6 meses, 7 meses no máximo. E aí, o que é a verdade num dia, às vezes deixa de ser, e para quem não convive com medicina, às vezes isso é uma coisa muito angustiante, apesar da gente estar acostumado com isso, né? Uhum. Muitas coisas que a gente aprendeu na faculdade modificaram, aí depois que a gente aprendeu volta a ser aquilo a regra, então é bem É. complexo Você tem razão. quando a Eu acho gente que tem já uma coisa, conhece uma tem uma doença, coisa né? muito Ainda mais quando interessante. não conhece. Não, eu acho que tem uma coisa muito interessante, Vitor. Primeiro, obrigada, né, de novo pelo convite. Fico muito feliz e estou sempre com você, sempre que você precisar. É, a gente normalmente trabalha esse processo científico longe dos olhos do público, né? Então, essa coisa de vai para frente, aprende um pouco mais, aí muda de direção, aprende um pouco mais sobre a doença, volta atrás. Essas coisas, quando elas acontecem de uma forma muito normalmente, mais escondida dos olhos do público. Quando a gente chega para a população em geral, a gente já tem uma resposta, né? Uma coisa mais concreta. Aí as pessoas normalmente elas não sabem como é que esse processo funciona. Agora ela está acontecendo aos olhos de todo mundo, então é interessante, né? Entender. Mas é É, assim que e, funciona mesmo. e nós começamos essa live aqui da Oncomed com o objetivo de informar os pacientes, né? Porque o que Uhum, aconteceu foi que, de repente, a gente pegou aquela informação de que teria que entrar em quarentena, teria que reduzir o atendimento, o fluxo dentro das unidades. uhum. E para você explicar isso para o público, a melhor maneira encontrada foi essa. Só que as dúvidas foram aí se sucedendo, né? Então nós abordamos de tudo, né? Falamos de nutrição, Eu vi, vocês fizeram então lição, vocês fizeram todo fazendo. sexualidade, vocês Ainda fizeram está faltando obesidade. a próxima live vai ser com a Cristiana e aí para a gente falar de Covid-19 e crianças. É, Agora que o pessoal está voltando ao trabalho, as escolas talvez voltem, talvez não voltem, o que fazer? Isso aí vai ficar para agosto. que lindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu olhei agora, às 5 horas da tarde, aqui no site da OMS, e Hum, aí a gente tem 13 milhões de casos no mundo, com mais de 500 mil óbitos. uhum, Brasil aí 1.800.000, no SUS, nos dados do SUS está um pouquinho mais, vai chegar uhum. aí a 2 milhões de Tá. casos, e já passou aí dos 70 mil óbitos. Como é que você vê esses números? Vamos começar enquanto o pessoal está entrando? Tá? Claro. A Fernanda aqui, ó. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Voltei. Que ela vem a todas as lives, né? Agora ela tá. Boa noite a todo mundo que está por aí. Os números são os números que a gente espera de uma doença que não encontra barreira imunológica, né? A gente não tem uma população identificada que seja imune à doença, então a gente espera que, na ausência de medidas de contenção dessa dispersão de doença, que seja isso mesmo que vai acontecer. Enquanto a gente não tem uma medida farmacológica de prevenção que seja eficaz, que no caso é a vacina que a gente tem esperado tanto, esses números vão aumentar sem sombra de dúvida. E acho que também o que causa um pouquinho de confusão nas pessoas é essa questão, né? Ontem eu estava dando uma olhada nos dados por estado, e aí Hum, você tinha 9 estados com alta de casos, estados com diminuição de casos, uhum, estados onde a doença estava estável. Às sim. vezes algumas pessoas acham que por eu estar num estado onde tem uma diminuição de casos, acabou a pandemia. Então, aí Existe essa confusão, né? a gente você falou dos dados do mundo, você falou dos dados do Brasil, mas é muito importante que as pessoas entendam que quando você está falando do Brasil, o Brasil é um país continental. Eu tenho um mapa que eu gosto muito, que ele mostra, ele coloca a bandeira dos países aos quais eles correspondem em área.
Então, por exemplo, você tem no país, você tem, se eu não me engano, o estado do Mato Grosso é do tamanho da Venezuela, o Uhum. estado de São Paulo é do tamanho de um outro país assim assado. Então, assim, nós temos muitos países, não só em área como em questão socioeconômica, dentro do mesmo país. A pandemia, quando ela começou via Rio e São Paulo, porque ela foi trazida por essas pessoas que, né, tinham maior frequência de viagem ao exterior. E dali ela disseminou para o país. Então você teve São Paulo e Rio é, com essa primazia, digamos assim, né? Começou por ali, estourou por ali, depois você vê chegar ao Nordeste, você vê Manaus, né, sob risco grande, e agora você está vendo uma mudança de eixo, né? O Centro-Oeste e o Sul chegando numa situação que é desnecessária, porque tiveram 3 meses para se preparar, né? Que foi o nosso primeiro caso foi final de fevereiro, e esses lugares tiveram 3 meses para se preparar para isso e não fizeram. Então, enquanto a gente precisa aumentar a nossa capacidade de testagem, enquanto a gente precisa compreender como é que faz isso tudo e a gente ainda não está fazendo, até essa questão da diminuição de casos precisa ser entendida, né? Em que contexto que a gente está dizendo que está diminuindo? Já tem uma Felizmente. polêmica aqui, ó. Ah, Não sei se você conseguiu ler aqui, ó. A Fernanda. Não uhum. creio na diminuição dos casos, a doença agora está na periferia, onde as pessoas têm menos acesso à saúde. Há sim uma subnotificação. Fernanda, eu tenho dito isso já há bastante tempo, inclusive, porque o nosso sistema de vigilância brasileiro ele é muito bom. Isso não é uma falha. A gente tem um sistema muito bom, claro que tem suas peculiaridades, mas ele, num todo, ele é muito bom. A gente tem um sistema específico dentro dele, por exemplo, que fala sobre as síndromes que são similares à gripe. Então, todos esses quadros respiratórios altos, eles são verificados no sistema de saúde e a gente consegue acompanhar isso tudo. O problema é que você tem razão. Na hora que você vai, não só para a periferia, mas como você vai para o interior, você tem uma diminuição da sensibilidade dessa vigilância, principalmente se você não tem teste suficiente para fazer. Então, se você está olhando para a capital e você está vendo dificuldade de testagem para a Covid, você pensa no que acontece no interior. O ideal era que a gente conseguisse testar, no mínimo, todo mundo que tivesse sintoma, né, possível de ser Covid. E isso não está acontecendo. Quantas pessoas vocês conhecem que fizeram sintomas, Sim. né, parecidos e que não conseguiram se testar? E estão fazendo o isolamento baseado simplesmente na clínica. Então, essa questão da diminuição de números, de novo, tem uma subnotificação, tem uma limitação, E mas é você acha natural que essa. em termos mundiais, né, já que a gente está falando Uhum. essa questão de teste, né, de sintomas, você acha que identificar essas infecções também, principalmente as assintomáticas ou pouco sintomáticas, isso na verdade foi o grande calcanhar de Aquiles dessa pandemia? Com certeza. Você sabe, o nosso problema, Vitor, é que a gente não está acostumado a lidar com uma doença para a qual a gente não tem vacina nem tratamento. Porque quando você não tem vacina e não tem tratamento, você acaba dependendo de manobras que são baseadas no comportamento das pessoas e na capacidade do sistema de saúde de prevenção. E a gente investe pouco em prevenção, né? Prevenção é um conceito muito etéreo para as pessoas, né? Você evitar que alguma coisa aconteça é diferente de você tomar um remédio para ela acabar. Na cabeça das pessoas é mais fácil você entender tomar uma pílula do que ficar em casa para não pegar uma doença. Então, na hora que você faz isso no mundo, todos os sistemas de saúde tiveram dificuldade com isso, né? De você prevenir as coisas. Mas, de novo, essa identificação precoce dos casos sintomáticos e a identificação dos contatos desses casos sintomáticos, ainda que assintomáticos, para que a gente consiga segurar a dispersão de doença, seria o ideal. O americano começou a fazer isso de uma forma um pouco tardia, eles chamam de contact tracing, mas foi o que conseguiu, em alguns lugares, segurar um pouco a curva da pandemia. Em outros não está acontecendo, né? Na Flórida, na Califórnia. E no Brasil a gente está vendo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, as coisas estão bem difíceis por esses lugares, né? A Coreia do Sul fez isso bem, né, também, né? Mas a Coreia do Sul, né, tem uma outra. A Coreia do Sul tem duas grandes vantagens. A primeira é que eles passaram pela SARS, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave, que foi
ligada a um outro coronavírus. Isso aconteceu no começo dos anos 2000. Depois que eles passaram por isso, eles mudaram muita coisa do sistema de saúde deles. Eles mudaram legislação do sistema de saúde deles para permitir exatamente isso, que se por um acaso eles passassem por uma coisa semelhante, eles tivessem uma resposta rápida, o drive-thru de exame, que esse exame fosse disponível para todo mundo. E eles têm, obviamente, uma cultura social que é muito favorável ao grupo, né? As pessoas se protegem enquanto grupo. O brasileiro tem uma dificuldade com isso, né? O brasileiro que rompe regra, ele é esperto. O brasileiro que atende a regra, ele não é tão esperto, né? Na cultura. E aí, nesse contexto, por exemplo, você acha que aqui faltou, já que as infecções assintomáticas faziam a transmissão e era uma dificuldade da gente identificar, mas, na verdade, o problema é quando a infecção sintomática se torna muito grave. E aí você acha que faltou proteger esses vulneráveis? Como é que é isso? Falta, Ou então a situação como foi em Nova York, que em Uhum. Nova York 1/3 dos óbitos, né, eram de pessoas que moravam em abrigos, asilos, casas de idosos, etc. A questão é que você tem sempre que fazer as coisas pensando em como é que você vai proteger melhor o vulnerável. Porque o vulnerável é aquele que não consegue se proteger da maneira ideal por si só. O sistema não é capaz de lidar com isso tudo. Então, é preciso uma parceria entre governo e população para que quem consegue se proteger se proteja, para que haja uma proteção indireta daqueles que não conseguem fazer isso da melhor forma. Então, da parte do governo, faltou muita coisa. Faltou usar melhor a atenção primária, faltou distribuir teste ao invés de gastar dinheiro com cloroquina, que todo mundo sabe. O mundo inteiro sabe que não funciona, só aqui virou polêmica. Então, assim, um investimento mais bem feito em termos de sistema de saúde poderia ter, não só aqui, tá? Outros lugares do mundo também isso aconteceu, poderia ter segurado isso um pouco melhor de forma a proteger esses vulneráveis, porque a gente não está falando só de idosos em casas de repouso, por exemplo, mas a gente está falando das pessoas com deficiência, né? Como é que você pede para um cego não tocar nas coisas? Como é que você pede para um autista, né, conseguir seguir as regras das coisas? Então, assim, existe uma enorme fatia da população que é vulnerável, e não é vulnerável só porque mora na rua ou qualquer coisa nesse sentido, né? E aí a gente precisava contar com as outras pessoas para fazer isso. Isso num país normal. No nosso, que tem as dificuldades socioeconômicas que tem, você ainda tem mais gente vulnerável. Você tem aquela pessoa que mora numa comunidade que não consegue fazer um isolamento, porque moram 10 com ela no mesmo, né, no mesmo cômodo. Você tem aquela pessoa que não consegue deixar de ir para a rua porque ela não tem o que comer, então ela tem que trabalhar para garantir a comida daquele dia. Então, nós temos desafios que são diferentes do desafio americano, do desafio europeu. E a gente tinha que ter promovido melhor uma estratégia que fosse mais adequada para a nossa situação, né? Para os nossos problemas, para os nossos desafios. E faltou muita coisa nesse sentido. São fatos. E a ideia dessa live hoje é trazer tudo, né? Trazer todas as informações, na verdade, como estamos em relação a isso. Aí outra coisa que a gente viu pouco assim no início e depois com a escalada dos casos a gente começou a ver é a questão da anosmia e da ageusia como sintomas de Covid. Aí você quer explicar para o pessoal, né, para o público, o Primeiro que a que é gente, isso quando a gente e fala onde isso entra? anosmia e ageusia é até difícil as pessoas entenderem, mas acho que todo mundo já ouviu falar nisso, que existiu em algum momento da pandemia a ideia de que deixar de sentir paladar, né, ou deixar de sentir o cheiro das coisas, alteração de olfato e alteração de paladar estaria ligada à Covid. É importante que as pessoas saibam que isso, na verdade, pode estar ligado a qualquer infecção respiratória alta. A sinusite às vezes faz isso, ou outras doenças virais podem fazer isso. Mas a gente viu uma frequência muito alta desses dois sintomas dos pacientes COVID. Às vezes só isso, sem tosse, sem febre, sem nada, o que é mais raro. Na verdade, você ter só um desses, sem as outras, sem febre, sem tosse, corresponde hoje, no que a gente tem de dados últimos, a 3% só da população. Mas isso pode estar junto, vir junto então da febre, vir junto da tosse. Não se tornou uma apresentação atípica, né? Acontece. Então, isso ajudou muito. Quem deu alerta primeiro foram os otorrinos, que começaram a ver pipocando aqui e ali, relataram isso, e depois a gente conseguiu entender que, de fato, fazia parte do quadro.
e de maneira muito aguda, né? Os pacientes que me relatavam era de maneira muito aguda. De repente, Do nada. chegava um WhatsApp falando assim, doutor, fui tomar café, não estou sentindo cheiro nenhum. É. Era do Eu normal para recebi, o eu recebi anosmia. um meme no outro dia, muito bom, não sei se ela está aí, Catiane que me mandou, que no Centro-Oeste, né, em Minas também, e no Centro-Oeste é muito famoso um fruto chamado pequi, que tem um cheiro muito forte, né? E o pessoal falou, pô, cozinhei um pequi, não senti o cheiro, É, Covid. era da Covid. Então, assim, de fato, as pessoas relataram isso de uma forma muito aguda, do nada começava com isso e aí, né, às vezes floria o resto dos outros sintomas. E até em relação a sintoma, né? No início tinha aquela questão da orientação, se você tem um sintoma leve, não vai para serviço de saúde, porque estava Uhum, sobrecarregado, agora a realidade já não é essa. uhum, Alguns lugares modificaram isso. Como é que você vê isso? A pessoa começou com sintoma hoje, já uhum. procura um serviço de saúde? Como é que está essa questão? Eu acho que essa recomendação tem que ser mais bem direcionada. Quando você é uma pessoa sem comorbidades, quer dizer, você não tem uma doença de base, você é um paciente jovem, você é um paciente de peso normal, não tem, né, pressão alta, não tem outras doenças, diabetes, nada disso, você pode ficar quieto. Não tem razão, porque talvez o mais importante é entender o que o sistema de saúde pode fazer por você se você procurar o sistema de saúde. Quer dizer, comecei, não senti o olfato e estou com febre, o que o sistema vai fazer por mim? Essa que é a questão. Então, o sistema não tem nada para fazer por você. E isso é muito importante. Eu sei que isso causa ansiedade, eu sei que isso causa aflição de vários graus, mas a única coisa que o sistema pode fazer por você é um exame para confirmar se você tem ou não a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2, Covid-19. É isso. Não existe nenhuma terapia medicamentosa que vá mudar a história da sua doença quando você está nesse quadro leve a moderado. Não existe. Agora, se você é um paciente idoso, ou se você é um paciente oncológico, ou se você é um paciente hipertenso, obeso, ou se os seus sintomas de fato são sintomas mais graves, quer dizer, eu não tenho só febre e tosse, eu tenho falta de ar, aí é uma outra história. Mas, de novo, o sistema continua não tendo medicação apropriada contra a doença para fazer para você. O que o sistema pode fazer é dar suporte ao seu corpo dentro do que a gente consegue fazer para que você tenha tempo e condição de eliminar a doença por si. É isso. Eu entendo quão difícil é ouvir esse tipo de coisa para a maior parte das pessoas, mas a gente, de novo, tem caminhado bastante, né? Inclusive nesse suporte, saber o que fazer para o paciente. Então, num determinado momento, a gente entendeu que a anticoagulação era importante. Depois a gente entendeu que o corticoide podia ser usado no paciente grave, no paciente dependente de oxigênio, não antes, porque antes você pode, inclusive, Não, a gente diminuir vai a sua... chegar lá, a gente vai chegar lá ainda. Então, assim, não quero dizer que a gente foi aprendendo com a doença, né? E até esse suporte a gente faz melhor, mas que não Até existe em nada relação ao contra. que você está falando, até questão de sintoma, que eu tô categorizando assim para a gente ir Caminhando, andando. A claro. gente começou falando dos sintomas e tal, agora falou da anosmia e eu ia falar da dispneia. Sim. A questão ali da dispneia surge em torno de 5 a 8 dias, né, Uhum. do agravamento do quadro, e uma dúvida que as pessoas têm, papel do oxímetro. Qual o papel do oxímetro nessa história? É para todo mundo ter um oxímetro em casa? É Ah, a qual o festa dos valor fabricantes. qual o valor que eu vou usar ali? Deu 94, eu já tenho que ir para o hospital. Como é que fica essa questão do oxímetro? O oxímetro, a história do oxímetro foi a seguinte: como a gente viu que esses pacientes evoluíam com uma coisa para a gente relativamente nova, que era o seguinte: o paciente está bem clinicamente, mas quando a gente media a oxigenação, né, dele no sangue, essa oxigenação era muito baixa. Às vezes tão baixa que a gente não considerava compatível aquele nível tão baixo de oxigênio no sangue e a pessoa está lá conversando com você. Para a gente foi muito aflitiva essa contradição. Então, um colega de Nova York escreveu sobre isso, depois a gente começou a testar que isso existia em muitos outros lugares, e a gente percebeu que esses pacientes com risco um pouco maior
quando eles têm a capacidade de monitorar essa oxigenação em casa, facilita para que eles não corram para o hospital e não sejam infectados pela Covid no hospital, ao invés de ficar em casa e poder acompanhar isso de uma forma um pouco melhor. Ele talvez fosse um auxílio no diagnóstico, mas era um auxílio teórico no diagnóstico de uma doença como essa. Então, muita gente comprou o oxímetro. É interessante, não é vital que você tenha, mas é interessante. Só que esse limite de qual é a oximetria, qual é o valor da oximetria que você procura um hospital ou não procura, ele é variável. Por quê? Porque a nossa oximetria normal é entre 97%, 98%, 100%. Mas você não vai esperar que todo mundo tenha 100% de oxigênio no sangue. E isso muda se você é obeso, isso muda se você é fumante, isso muda, né? Você vai perdendo um pouquinho dessa capacidade pulmonar de troca. E aí esse valor que é normal para você, que é viável para você na sua vida, mas ele é um pouco menor do que isso. Então, muita gente fala assim, abaixo de 94, sai correndo e procura. Depende. Por isso que nada dessas condutas podem ser da cabeça de quem, né, da cabeça do paciente. Tem que conversar com o seu médico, entender, olhar o seu quadro como um todo. Mas é claro que cada vez que essa oximetria baixa, a partir de 94, 93, 90, a gente já, né, começa a ficar preocupado porque acha que é uma coisa que pode progredir. Então, é meio que essa a intenção do oxímetro. Ele não é um definidor de doença e nem um definidor de progressão de doença. Ele ajuda a gente a entender em que ponto que o paciente está naquilo ali. E você falou, né, da dispneia, daí o paciente vai procurar o serviço de saúde. Você viu assim, algum outro sintoma que às vezes as pessoas também não sei, a gente sabe que tem complicação respiratória, tem as questões cardíacas, né, arritmias, tem as questões tromboembólicas e a gente pode falar um pouquinho dessa questão de inflamatória, que seria o choque séptico que alguns pacientes evoluem. Ou, por exemplo, a diarreia, né? Eu tive uma paciente com muita diarreia e aí foi um sintoma destacado. Para a gente entender os sintomas, precisa rapidamente entender como é que o coronavírus atua dentro do organismo, né? A família de coronavírus é uma família que ela tem uma repercussão orgânica muito variada. Você tem essa entrada do coronavírus pela via respiratória, então é bastante claro que o paciente tenha quadro respiratório alto, mas existe uma replicação viral que acontece no trato gastrointestinal. Então, o que é isso? O vírus ele usa as células do nosso intestino para se reproduzir. E quando ele faz isso, ele acaba descamando essas células, né? Destruindo essas células, descamando essas células, irritando o órgão e levando a diarreia. Então, muitas pessoas fazem a diarreia. É por isso que muita gente deve ter ouvido que acharam coronavírus no esgoto, no Rio, em Santa Catarina. Né? É porque você tem eliminação fecal desse vírus, mas que não é considerada uma forma de transmissão populacional importante. A transmissão importante é a respiratória, de fato. Então, é natural e é esperado que você tenha um quadro respiratório, como a gente falou, febre, né? Que é uma coisa mais sistêmica, mas você tenha tosse, você tenha nariz escorrendo, né? Rinorreia, como a gente fala, que você tenha dor de garganta, isso é o esperado. Que você tenha diarreia, isso é o esperado. Que você tenha falta de ar, já não é o esperado. Já significa que você tem uma doença que está sendo um pouco mais agressiva com o seu pulmão. Se você tiver uma dor torácica, né? Dor no peito, que não é habitual para você e não deve ser nunca, essa dor torácica ela é um sinal de que você deve procurar ajuda específica. Na verdade, quando a gente está falando de sintomas que são atípicos para a pessoa, já liga aquele alerta, né? Principalmente para quem está em casa assistindo que não tem formação médica, a história é meio essa. Febre, dor de cabeça, tosse, diarreia, esses são sintomas que a gente relativamente está acostumado. Mas se vem uma coisa fora do padrão para você, falta de ar, dor no peito, dor abdominal, aí a gente já tem que começar a pensar um pouco diferente. Quem acabou de entrar aqui foi a Cris. Boa noite aí para a Cris. Cris, eu já tinha feito o anúncio aqui, tá? Dia 6 de agosto é a live, a gente vai falar de Covid-19 e crianças.
Isso. O que as Cris, pessoas colega de precisam turma saber. nossa, muito, Não, muito, e é bem, muito bacana porque competente. tem muito paciente que tem vindo aqui fazer tratamento, que tem os filhos em casa e que Uhum. estão nesse desespero, que estão voltando a trabalhar e aí não sabe o que vai fazer quando a criança voltar para a escola, ou se volta, É, ou se vai deixar a criança voltar. Então a é. gente já tem uma situação aí para a gente estar discutindo no início de agosto. Aí outra coisa que você falou dessa questão da replicação viral, Hum, é, e aí a gente teve uma pergunta no Instagram Não Comédia, que foi em relação à reinfecção. hum. Se a gente realmente não tem reinfecção, é o que parece que está caminhando para que seja, ou se na verdade é só uma persistência de testes do tipo PCR positivo em algumas pessoas. O que que você fala disso aí? O Agora que a vamos gente começar a sabe, entrar no diagnóstico. o que a gente sabe até hoje é que não existem elementos para falar sobre reinfecção. Os casos, antes de falar em reinfecção, tem que falar mesmo sobre diagnóstico, né? É, como a gente tem muito pouco tempo de doença, tudo que a gente tem feito com relação ao Covid nasceu de tecnologias de outras coisas, né? Isso é natural. A gente pega aquilo que funciona para uma doença similar ou uma técnica que a gente usa para diagnóstico de outras doenças infecciosas e adapta porque precisa acontecer isso com facilidade. Então, foi isso que levou aos primeiros testes de PCR, foi isso que levou aos testes imunológicos, é assim que as coisas funcionam. Mas é claro que elas vão funcionando e vão sendo aprimoradas ao longo do tempo. A gente ainda tem o melhor teste para a gente é o PCR, que é o teste que vê o vírus, né? É aquele cotonete grande que a gente chama de swab, para quem não conhece, coloca lá dentro do nariz, é bem, né, simpático. Coloca lá dentro do nariz porque precisa pegar a secreção profunda, né, para tentar achar o vírus e olhar. O problema é que, por mais interessante que esse teste seja, que veja o vírus em si, ele não tem uma grande sensibilidade. A sensibilidade dele está em torno de 60%, 70%. O que, para quem não entende, significa que a cada 10 pessoas com doença que fazem o teste, 3 ou 4 vão vir com resultado falso negativo. Quer dizer, vem um resultado negativo, mas a pessoa está doente. Então, estou falando isso porque é importante que as pessoas entendam que exames são complementares. Eles não são mais importantes do que a clínica do paciente. Então, se chega um paciente para mim que me diz que está com febre, que está com tosse e perdeu o paladar, eu mando ele fazer um PCR na data correta, no momento correto, que também tem isso. A partir do terceiro dia até o sétimo, oitavo, é quando a gente vê esse teste ser mais sensível. Depois disso, ou antes disso, já não é tão bom assim, né? Ele perde mais ainda de sensibilidade. Mas ainda assim, que eu tenha mandado fazer na data correta e tal, eu tenho a chance de vir com um resultado negativo. Esse resultado negativo, para mim, Luana, indica que esse paciente não tem doença? De jeito nenhum. Porque a clínica dele, junto com a epidemiologia, quer dizer, o fato do vírus estar circulando, o fato dele estar exposto e o paciente tem aquela clínica, o exame tem que me provar o contrário. Não me Sim, sim. convencer de que o paciente está doente. Então, por que isso é importante? Porque tem muito drive-thru agora de exame. Então, a pessoa vai lá, chega na farmácia, faz o exame, veio negativo e está encerrado o assunto. Não é assim que funciona. Então, a história da reinfecção é uma história um pouco até antiga dentro do caminho da pandemia, é que se viu que pacientes tinham esse PCR positivo, depois esse PCR negativava, depois esse PCR vinha positivo de novo. E o paciente oscilava em termos de clínica. O cara estava mal no começo, melhorava um pouco, ficava, né, mal de novo. Então, isso acendeu um alerta sobre será que é possível uma reinfecção tão recente? Porque a gente está falando de um paciente reinfectando com 2 meses. E aí depois descobriu-se que não, que na verdade esses testes que tinham dado negativo eram testes que eram PCRs falso negativos. Quer dizer, o paciente não tinha reinfectado com nada, ele mantinha aquele mesmo vírus, aquela mesma doença naquele tempo todo. Então, não, nesse momento não há nada que fale que exista uma reinfecção tão precoce. Mas, isso posto, a gente sabe que a família do coronavírus não induz uma imunidade de longo prazo. Então, os outros coronas, que normalmente são bestas, causam infecção respiratória muito simples, principalmente em criança, a Cris vai falar isso lá depois, eles são vírus que, se você hoje tem a doença, daqui a alguns meses ou um ano, no máximo, um pouco
um pouco mais, um pouco menos, você pode voltar a ter doença por esse mesmo vírus, porque a imunidade dele é de curta duração. Mas o curta, a gente está falando de um ano, a gente não está falando de um mês. Então, até agora, sobre esse coronavírus especificamente, não existe nada que fale a favor de reinfecção, não. Você até falou essa questão de um paciente com todos os sintomas, com PCR negativo, e nós conversamos semana passada, né? Eu peguei Você um me caso falou de... exatamente assim, que o paciente teve o diagnóstico na sorologia porque realmente não tinha muita opção para falar dele. Em termos de tomografia também, eu vejo muita gente preocupada, porque eu tenho que fazer uma tomografia porque posso estar com Covid, é para diagnóstico, não é? Para rastreamento, não é? É, Ou só nos casos de manejo clínico mesmo que você vê essa... assim, ó, quando a gente começou a ver a Covid, a gente começou a fazer tudo em todo mundo que era possível para entender do que se tratava a doença. Hoje, nos pacientes que são pacientes graves ou pacientes de risco de evolução, a gente até faz para entender o que está acontecendo, mas de forma alguma a tomografia é um exame de diagnóstico, de jeito nenhum. O exame diagnóstico é o exame de PCR, né, RT-PCR, que é esse cotonetão que a gente coloca lá no nariz, ou o exame sorológico, que já não é tão grande, assim, ele é interessante, mas ele olha para trás, né? O exame de sorologia, quando você faz, você descobre se o paciente teve a doença. Você já não descobre se o paciente está tendo a doença naquele momento, né? Um contato anterior. Mas são esses os exames de diagnóstico, não é... A tomografia não faz parte disso. Isso esclarecido, a gente descobriu que pacientes assintomáticos podiam ter tomografia pulmonar alterada, mas que não significava nada para esses pacientes, porque eles não tinham clínica propriamente dita. E pacientes mais graves, eles evoluem naturalmente com uma tomografia um pouco mais alterada. E isso existem vários mecanismos para essa alteração, mas que a gente vai vendo, em tese, um aumento dessas lesões conforme a gravidade do caso. Mas não é para fazer para diagnosticar, não. De jeito Tem nenhum. uma perguntinha aqui, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, a despeito da diminuição do número de casos graves, pode-se dizer que está sob controle? Alguns colegas dizem, de certa forma, que acabou. Não há perigo de segunda onda? Aí pode falar também de imunidade de rebanho, se as regiões foram muito afetadas, se a gente já pode considerar isso, como é que é? O que a gente está vendo no Rio é que, de fato, a gente viu um pico muito grande no final de, talvez em abril, maio, né? A gente teve um pico muito grande, uma sobrecarga muito grande do sistema, que depois isso, na verdade, espalhou para o estado do Rio. Então, a capital diminuiu um pouco essa sobrecarga e você viu regiões como Macaé, região dos Lagos, Angra, ficarem extremamente sobrecarregadas por conta também da disseminação do vírus. E aí, agora, o que a gente tem visto é que isso aparentemente reduziu. Dois problemas aí. Assim, a gente fica muito feliz que tenha reduzido. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é se de fato reduziu. Então, a gente só sabe se reduziu se você consegue fazer testes suficientes para mostrar que isso reduziu. Essa é a primeira coisa. Segundo, se você consegue fazer teste em todo mundo que está grave para mostrar que isso já não é relativo à doença. A gente não tem conseguido fazer isso, mas a gente tem uma diminuição da ocupação de CTIs nesses lugares, o que é uma medida indireta de melhora. Essa é uma coisa. A segunda coisa, como você já falou, é sobre a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é um conceito que, na verdade, eu acho que é muito presente na vida das pessoas e elas não sabem. O conceito de imunidade de rebanho é quando você consegue uma proteção indireta de uma parte da população, porque o resto todo se torna imune a uma doença X. Então, vamos pensar assim, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Se a cada 5 pessoas de uma população específica, 4 são imunes a uma doença, e a quinta não é, 4 são imunes a essa doença, se elas entrarem em contato com essa doença, elas, não adoecem de novo, e 2, elas não propagam a doença, porque a doença vai bater nelas e parar ali. Então, essa uma pessoa que sobrou, ela está indiretamente protegida, porque as outras 4, elas estão ao redor dela, digamos assim, fazendo essa barreira. A doença não consegue chegar de forma tão rápida a essa pessoa. Pode parecer um conceito estranho para a maior parte das pessoas, mas é isso que a gente faz com a vacinação.
Quando a gente vacina, a gente dá a chance dessa população se tornar imune sem prejuízo da saúde delas. Então, você não precisa adoecer para se tornar imune. E aquelas pessoas que eventualmente não podem tomar a vacina por qualquer contraindicação ou qualquer situação específica, elas acabam sendo protegidas indiretamente porque a maior parte da população já está protegida. Essa que é a ideia. Só que a proporção da população que precisa estar imune para a gente alcançar essa imunidade de rebanho depende do quão contagiosa a doença é. Então, por exemplo, o sarampo, que a gente tem ouvido falar, infelizmente, ultimamente também, a gente só consegue uma imunidade de rebanho com sarampo se 95% da população estiver vacinada. Se isso cair para 90%, você começa a ter surtos e você começa a ter morte de criança, que é a coisa mais absurda e desnecessária da face da Terra. Então, precisa ser 95%. Por quê? Porque o sarampo é muito contagioso. Outras doenças podem ter 70% da população só imune, e que protegeria os outros 30% de uma forma indireta. Para a Covid, a gente ainda não tem um número. É difícil imaginar que vai ser muito mais baixo que os 70%. Então, nós trabalhamos com a ideia de que pelo menos 70% da população vai ter que ter entrado em contato com o vírus, desenvolvido imunidade, para que o resto acabe se protegendo de forma indireta. Então, como a gente não tem esses números no Rio, por exemplo, a gente não sabe quantas pessoas infectaram, a gente tem um número muito pequeno, porque foi um número muito pequeno que a gente conseguiu testar, e a gente imagina que esse número seja muitas vezes maior em termos de pessoas que entraram em contato, mas isso é uma sensação, a gente não tem dados concretos sobre isso. Fica difícil falar que o Rio chegou a uma imunidade de rebanho. Nenhum país do mundo chegou à imunidade de rebanho ainda, né? Isso foi muito falado essa semana. A Suécia, que deixou a porta aberta da vida, não chegou à imunidade de rebanho. A Espanha, que teve aquele surto absurdo de começo, não chegou à imunidade de rebanho. Então, eu não sei o quanto que essa proteção pode ser, o quanto que essa diminuição de casos no Rio pode ser atribuída a uma eventual imunidade de rebanho. Mas eu, Luana, não conto com isso, não. Acho que isso ainda é uma conquista que a gente está distante de conseguir e que só vai ser alcançada com a vacina de fato. A Suécia se baseou que se mantivesse, né, a dinâmica social como eles mantiveram no início, que eles conseguiriam chegar a 60% da população imunizada, e parece que não foi isso realmente, né? Não foi isso. E tem rapidamente um outro problema, porque quando você conquista a imunidade de rebanho por deixar as pessoas expostas, você pode até conseguir essa imunidade, mas é um custo social muito alto. Você está falando que muitas pessoas vão morrer para que outras consigam ter a imunidade, Não, ser mas protegida por uma isso eles imunidade. tiveram, né? Morreu muito mais gente lá e não atingiram a imunidade de rebanho. Não atingir a Então, foi um imunidade de tiro que rebanho. saiu Exato. totalmente aí pela culatra. É quase que antiético. A gente tem aí mais 20 minutos, aí vamos começar a falar agora de tratamentos, que acho que é bem polêmico também, né? Não é não. Não é, Vitor. Oh, meu Deus, não é não. Mas vamos lá. Aí eu vou falar um pouquinho de tratamento, depois a gente falar um pouquinho de câncer e Covid, né? Como é que Sim. ficou essa relação e como é que a gente viu aqui na prática. E depois a gente termina falando de vacina, que eu Beleza. acho aí o que está esperando. Aí a gente veio aí com vários estudos, até que em determinado momento teve um comunicado até do Dr. Anthony Fauci que o Remdesivir parecia que mostrava uma melhora clínica em alguns pacientes. E aí depois parece que ela não se traduziu isso ao longo do estudo. O que você tem para falar desse primeiro resultado e depois a gente fala dos outros, né? Dexametasona, plasma, cloroquina. Beleza. O Remdesivir, ele mostra, sim, uma atuação, mas é uma atuação discreta que se reflete, na verdade, no tempo de recuperação do paciente. Ele encurta o tempo de recuperação, mas ele não altera a mortalidade. Quer dizer, o que a gente quer, na verdade, é uma coisa que salve as pessoas da doença grave e do óbito. Mas a gente não consegue isso nem com o Remdesivir. Então, foi isso que ele mostrou até esse momento.
Existe um benefício, ele é um benefício discreto, ele é um benefício que só aparece no paciente grave, de novo, e que é em tempo de doença, em tempo de recuperação, mas não em mortalidade. E aí, essa questão que aconteceu com o Remdesivir é só um exemplo do que, às vezes, a gente não pode tomar, né, essa questão muito inicial do estudo como uma verdade absoluta, né, que aí a droga agora mostra que talvez não seja que foi meio que essa aconteceu com o panaceia. plasma, né? Também a gente tinha uma esperança muito grande no plasma e tem um estudo recente com um pouco mais de 100 pacientes, se eu não me engano, que não mostrou nenhum tipo de benefício. De repente pode até explicar o que é o plasma convalescente, de repente Claro. alguém ainda não sabe. Perdão, o plasma do convalescente é uma tentativa de conseguir no sangue daquelas pessoas que se recuperaram algum elemento que possa ajudar aquelas pessoas que estão doentes nesse momento. Então, você faz como se fosse uma transfusão, né, dessa parte do sangue, do plasma, que carrega anticorpos, que carrega substâncias que podem ajudar na imunidade, e você aplica isso nos pacientes que estão doentes de forma grave. Infelizmente, a gente não viu nenhum benefício que valha, né, esse tipo de instrumento. E o corticoide, a dexametasona? A dexametasona, o estudo que foi feito também mostrou que numa dose baixa de dexametasona, né, considerada baixa, no paciente grave, ela tem um benefício de mortalidade. Agora, é importante que as pessoas entendam, porque corticoide no Brasil é uma coisa quase que epidêmica, as pessoas usam corticoide como se fosse uma medicação extremamente inócua, e não é assim que funciona. Esse corticoide, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele não tem uma ação contra o Covid. Então, a gente até ouviu uma frase muito estranha, né? Que era assim, é um dia histórico para o tratamento do Covid. E a gente ficou meio assim, porque todo paciente que é paciente grave, paciente séptico, paciente que está no CTI de forma grave, que lida, né, com um quadro inflamatório grotesco, a gente faz o corticoide, porque o corticoide tem uma ação anti-inflamatória. E tendo uma ação anti-inflamatória, você reduz essa imunidade, você melhora a resposta do paciente. O que se viu com a dexametasona é que ela age da mesma forma no paciente grave, podendo melhorar essa resposta do paciente. Mas não adianta fazer antes, ela não é preventiva de evolução de doença, ela não impede a progressão da doença, ela simplesmente reduz a inflamação quando a inflamação é o componente de maior dificuldade, que é no paciente grave. Mas ela funciona. E você acha que ela pode até fazer mal? Por exemplo, a pessoa começa a usar fora desse quadro de inflamação, tem outras comorbidades, sem dúvida descompensa um diabetes, uma doença descompensa o cardiovascular? diabetes, pode fazer um quadro neurológico que a gente, né, a gente não sabe qual é a situação de base do paciente. Você pode fazer problema oftalmológico. Corticoide não é brincadeira, né? Você tem a suprarrenal, quer dizer, infelizmente aqui a gente usa corticoide como se fosse bala. E não é assim que funciona. E hidroxicloroquina, cloroquina, Eu quase que me recuso a falar sobre quase que me recuso a falar sobre isso. Não, então, hidroxicloroquina e cloroquina não funcionam. É importante que as pessoas entendam que, assim, não existe ser contra ou a favor da cloroquina. Existe atestar ou não atestar a eficácia de uma medicação. Não é uma questão de opinião ou uma questão política. Só aqui que isso se tornou, aqui nos Estados Unidos também se tornou uma coisa nesse sentido. Mas a comunidade científica já sabe há algum tempo que não funciona. E eu rapidamente vou dizer por que não funciona para as pessoas entenderem. A hidroxicloroquina e a cloroquina, né, elas são, na verdade, uma droga derivada da outra, um pouco mais segura do que a outra. Ela é uma medicação que ela tem uma ação conhecida há muitos anos mesmo, a gente está falando, sei lá, de quase 3 séculos que a gente conhece o princípio ativo da cloroquina. Ela é excepcional para a malária, porque ela tem um efeito contra o bicho da malária. Entende? Contra o agente da malária. E ela é muito importante também nas doenças autoimunes, porque em longo prazo, e longo prazo eu digo 1 mês, 2 meses, ela tem uma condição de modular o sistema imunológico da gente para que ele se organize.
ela não... quando a gente fala em modular o sistema imunológico, ela não fortalece o sistema imunológico. O que ela faz é equalizar essa resposta. Porque o sistema imunológico do paciente com a doença autoimune está desorientado, ele começa a atacar a si mesmo. Então, o que ela faz, por um mecanismo que a gente ainda não entende muito bem, ela orienta esse sistema. Mas, para isso, ela precisa de uma dose acumulada grande, 1, 2 meses de terapia. Ela só funciona naquela doença aguda como a malária porque ela tem ação contra o agente da malária. Ela não tem ação contra o agente do Covid, contra o vírus, no ser humano. Ela tem in vitro, com uma dose altíssima, que não é transponível para o paciente em vivo. E ainda assim, in vitro, quando ela foi testada em célula animal, cujo modelo não é semelhante ao modelo humano. Então, se você entende um pouco de ciência básica, você já vai entender que não funcionaria, não tem nem razão da gente estar gastando dinheiro com isso tudo. Mas se for necessário para convencer as pessoas de que está errado, vá lá, vamos que vamos. O terceiro problema dessas duas drogas é que elas têm uma capacidade de alterar a condução elétrica do coração. Então, pode levar à arritmia. Pacientes que são hipertensos ou pacientes que têm problema cardíaco estão mais suscetíveis a esse tipo de coisa. E o vírus da Covid tem uma ação específica sobre o tecido cardíaco. Então, não é difícil que você entenda que se você tem uma doença que já lesiona o seu coração, e aí você joga uma droga que pode ajudar a ter um problema maior no coração, é difícil que você pense que vale a pena fazer isso, principalmente se você não tem resposta. E por último, com relação a essas duas, as pessoas falam muito de estudos que dizem, que mostram, que falam que não sei o quê. Antes das pessoas divulgarem os estudos, elas precisam ler os estudos científicos. E ler estudos científicos significa entender o que precisa ser dispensado para que a gente tenha certeza de que aquele resultado foi da intervenção que você fez. E todos os estudos até agora mostram ou que é um estudo muito mal feito, que você está comparando banana com laranja e acha que vai ter algum tipo de resultado, né, confiável sobre isso, ou você está usando outras características que podem confundir essa história. A gente já tem estudo randomizado, que é um marco para a gente como ciência, a gente já tem estudo randomizado duplo cego, quer dizer, aquilo que nos fornece evidência de forma mais concreta, que mostra que não tem benefício e que você ainda pode ter malefícios decorrentes do uso da medicação. Então, a gente não devia nem estar conversando sobre isso mais, né? Cloroquina e hidroxicloroquina estão absolutamente fora do baralho, independente da fase da doença que tem isso, né? Ah, mas funciona na profilaxia. Mentira. Ah, funciona na primeira fase. Mentira também. Ah, funciona quando o paciente está grave. Claro que não. Esse é o resumo condensado da cloroquina e hidroxicloroquina. A ivermectina, já que a gente está nesse barco, também não funciona. Não tem nada que mostre até agora que a ivermectina funciona. Existe um conceito científico que a gente fala de plausibilidade, quer dizer, será que é possível que funcione? E é por isso que a gente fala do in vitro, né? Ah, será que no in vitro funciona? Ah, funcionou no in vitro, vamos tentar no in vivo, mas uma coisa não leva até a outra. A ivermectina hoje mal está funcionando para piolho, né? É muito difícil. E além de tudo, para finalizar isso, a dose da ivermectina in vitro, que funciona na redução da carga viral do Covid, seria muito maior. É 100 vezes a dose tóxica no ser humano. Então, eu vejo uns colegas ou vejo pessoas falando assim, não, toma 3 comprimidos de ivermectina que está resolvido. Você está protegido. E me dá um desespero absurdo, porque não é verdade. No mínimo, na melhor das hipóteses, você vai estar vermifugado. E é só isso. E outra questão, né, em relação que a gente já te chama aqui para conversar desde o início da pandemia, é a relação entre câncer e o Covid. No início, a gente tinha realmente uma preocupação com o estudo que saiu na revista Lancet, mostrando que tinha aí um risco que podia ser até de 4 vezes maior, desenvolvimento de complicações, mas o câncer por si só tem as suas complicações e a gente já está vendo estudos que estão saindo dizendo da importância de você manter o tratamento
né, durante esse período, Sim. e da questão também de que o tratamento ativo talvez não cause maiores efeitos aí para esse paciente que desenvolve o COVID ao longo do tratamento. Você já Uhum. vê isso também? Você acha que as pessoas podem, não vou fazer meu tratamento, tem que continuar a fazer seus tratamentos das suas É, comorbidades? Como é que você vê isso? não, toda e qualquer comorbidade precisa ser controlada, né? Quando a gente tem um paciente que tem uma comorbidade e ela é descontrolada, o estado inflamatório que a COVID traz, ela dificulta todo o resto da condução do paciente. Agora, se o paciente tem uma doença qualquer que ele está controlando, seja ela uma doença oncológica, seja ela uma hipertensão, a gente tem um problema a menos, né? Uma chance a menos de complicação. Eu acho que isso tem que ser muito discutido caso a caso, né? Tem que ser conversado com o seu médico, entender quais são os passos, a progressão, em que ponto você está, se vale a pena o risco ou não. Mas, de um modo geral, o controle das comorbidades é extremamente importante. E agora acho que vamos para o ponto que todo mundo quer saber. Uhum. Já que vai resolver essa pandemia com vacina, como estão as vacinas? Parece que são 136 vacinas, né, já em Sim. estudos. Quais estão mais adiantadas? E dessas que estão mais adiantadas, você prevê que a gente consiga um número mágico? Tipo, em setembro nós vamos ter 1 bilhão de doses já? Você acha possível isso? Meu sonho. Seria o meu sonho que a gente tivesse 1 bilhão de doses, perdão, e que alguma dessas medicações que a gente tivesse até agora de fato funcionassem, né? É, é, uma das necessidades da ciência é lidar com a ansiedade das pessoas e lidar com a dificuldade que as pessoas têm de entender que medicações, quaisquer que elas sejam, elas não são ansiolíticos, né? Você não toma uma medicação para melhorar a sua ansiedade com aquela doença, achando que você vai tratar alguma coisa. A vacina, como você bem disse, são muitos estudos, são mais de 130 hoje, alguns estão bem adiantados. O estar bem adiantado estamos testando a eficácia em grupos maiores, já passamos por uma fase de testar segurança, agora a gente está testando a eficácia dela no grupo maior. E a gente tem algumas, e o brasileiro tem ouvido bastante sobre elas, porque, infelizmente, o fato da gente ter optado por uma política de saúde pública infeliz, que não previne o caso, mas que abusa da ingenuidade das pessoas distribuindo medicação que não funciona, faz com que o nosso país seja um território excepcional para testar uma vacina. Por que ele é excepcional para testar uma vacina? Porque o país inteiro está sob risco. Não há nada que tenha sido feito de forma concreta para evitar o contágio das pessoas. Porque as pessoas, infelizmente, foram seduzidas por uma ideia infeliz de que elas têm um respaldo de tratamento quando esse tratamento não existe. Então, ela fala assim, não preciso me cuidar tanto, porque se eu adoecer, eu tomo a cloroquina, ou eu tomo a ivermectina, ou eu tomo zinco, ou eu tomo a azitromicina, ou eu tomo tudo ao mesmo tempo, quando nada, absolutamente nada disso funciona. Só um parênteses que a gente não falou, 80% dos pacientes que tiverem Covid vão evoluir bem, independente se você tomou o que quer que seja nessa vida. E aí a pessoa que já vai evoluir bem de qualquer jeito toma uma coisa qualquer e atribui a melhora dela àquela medicação. Não é verdade, ela já melhoraria de qualquer jeito. Dos 20% restantes, em torno de 15%, 16% vão evoluir com uma doença moderada. Elas vão adoecer um pouco mais, mas elas vão recuperar. E do que sobra, 4%, 5% vão evoluir de forma grave, podendo ir a óbito. Então, em termos de população, é preciso que as pessoas entendam, que existe essa variação que é natural da doença. Com relação à vacina, como eu estava dizendo, muitas delas vão ser testadas aqui simplesmente porque não tem nenhuma outra intervenção que tenha sido feita que controle a doença no país. Então, eu tenho o cenário ideal, quer dizer, está tudo uma grande bagunça, eu faço a vacina e aí eu vou ter certeza que foi a vacina que funcionou, já que não está tendo um isolamento decente, já que não está tendo uma profilaxia, né, assim, de comportamento, o que alterar essa condução, esse futuro da doença foi por causa da minha vacina. Então, a gente tem a vacina de Oxford, que está sendo testada,
Tem a vacina, a parceria Butantan com a China, que está sendo testada aqui. Tem uma vacina que hoje apareceu ontem, vou até te mandar o artigo, não sei se você já tem, que é aquela vacina da Moderna, que é a base de RNA, que também teve os seus estudos de fase... Saiu no New England, fase né? 3, isso, publicados. Então, essas vacinas provavelmente estarão no mercado de uma forma mais rápida, se tudo der certo até lá. O que eu imagino é que, na verdade, a gente vai ter 4, 5 vacinas ao mesmo tempo prontas para que a gente tenha isso, digamos, lá no começo do ano. Mas, de novo, as pessoas precisam lembrar que até que isso esteja disponível... No começo do ano de 2021, né? 2021. Assim a gente espera, né? Contando que nada dê errado. Mas isso, assim, estar liberada. Daí a estar produzida em dose suficiente para que chegue a mim, a você, né, a todo mundo, de forma... igualitária, são outros 500 também. A imprensa europeia noticiou uma vacina russa, né, que foi testada só em militares russos. Essa aí é mais difícil de encarar, não? Eu acho que, principalmente nessa circunstância que a gente está, quanto mais transparente a ciência for, melhor. Eu tenho dificuldades com lugares que não fazem ciência de uma forma tão transparente. Então, eu acho que quanto mais informação a gente tem, como é que eu vou receitar, como é que você receita que um paciente tome alguma coisa que você não confia? Então, você precisa ter todos os elementos para te dar segurança para que você faça isso para alguém que está vulnerável. Então, ainda uma outra fase da doença, uma outra... Mas, por favor, não deixem de se proteger, não deixem de fazer a coisa certa, porque não contem com isso, porque pode ser que isso leve mais tempo, ou que você não possa tomar por alguma razão, assim como a gente não pode contar com as medicações que tem agora, que as pessoas têm tanto, infelizmente, depositado confiança. A gente, na verdade, ainda não tem uma previsão concreta, né? Para chegar Não nesse tem. número de 1 Mas bilhão a de gente está doses chegando, né? A gente está chegando. Está chegando. É que as A gente pessoas querem uma data. eu sei, mas provavelmente as pessoas têm que entender isso também. A gente provavelmente evoluiu pelo menos 20 anos de ciência em 6 meses. Isso é inacreditável. Se as pessoas tivessem noção disso... mas eu sei, eu entendo a ansiedade, mas a gente vai chegar lá. Vai funcionar. Queria te agradecer muito, mais uma vez, pela sua participação, pela sua ajuda, desde o início da pandemia, né? Desde o início da quarentena, lá em março, nós fizemos reuniões clínicas, lives, sessões, você participou aí de várias. Foi muito bacana, muito gratificante. E esse projeto ele vai continuar. Agora a gente vai fazer uma live por mês, no início do mês, se reunindo assim, algum tema mais importante. A Cris, que está assistindo a gente, é a próxima convidada. Vamos falar aí de Covid-19 em crianças e como as pessoas vão lidar com essas situações novas aí que estão aparecendo até a gente ter a vacina. E aí tem mais um minutinho, você pode fazer seu encerramento, eu quero agradecer muito a você também pela parceria, né, que a gente tem feito desde o começo, em vários níveis aí. Para mim, a coisa mais importante, talvez mais difícil do que a doença em si, é a falta de informação, e a gente já cansou de falar sobre isso, a desinformação que vulnerabiliza as pessoas. Então, elas precisam ter confiança na ciência e ter confiança de que a gente passa tudo que é possível de segurança que a gente consegue passar com essas informações. Por favor, mantenham-se protegidos, por favor, continuem usando máscara, continuem usando a higienização de mãos, que é a coisa mais importante de todas. Dentro das suas limitações, óbvio, a gente sabe que socioeconomicamente o nosso país tem dificuldade, mas o que você puder fazer para se proteger, para não pegar a doença, é o melhor que você pode fazer nesse momento. E quando você precisar de mim, você já sabe, eu sou fã de carteirinha. A live está gravada no IGTV da Oncomed, então pode indicar aí para as pessoas, depois, para quem chegou depois quiser ver o início, está lá no Instagram TV da Oncomed. Obrigado, Luana. Boa noite.